Bom dia, sexto ano A e sexto ano B. A partir desse momento, vocês estão agora comigo, o professor Ednei, da sua disciplina de projeto de vida. Bom, quero dizer primeiro que eu tô com muita saudade de vocês. Eu não sei vocês, mas eu tô com saudade da escola. Tô com saudade de vocês, tô com saudade de trabalhar. É claro que também estou com saudade porque eu sei que quando tudo isso terminar, quando isso acabar, a gente vai poder voltar às nossas atividades normais e isso muito me alegra. É claro que eu gosto de ficar em casa, gosto de estar em casa, mas a gente não está em casa porque a gente quer, a gente está em casa por conta de uma necessidade que a vida nos impõe. E a vida nos impôs essa necessidade de ficar em casa por conta desse vírus, o coronavírus, por conta da doença que ele provoca, que é a Covid-19. E eu espero de todo o meu coração que você tenha entendido a importância de se ficar em casa e a importância de tomar alguns cuidados quando a gente tem que sair à rua. Eu estou dizendo isso, minha querida aluna, meu querido aluno, porque infelizmente muitas pessoas elas estão desacreditadas, elas não estão acreditando na gravidade desse momento que nós estamos atravessando, por conta de que é uma doença que afeta, que está afetando principalmente, né, as grandes cidades do nosso país, principalmente a cidade de São Paulo, que é a capital do nosso estado, então não está muito longe da gente, né? Mas é claro que a gente sabe que aqui em Assis também já houve confirmações de alguns casos dessa doença. Então, mas mesmo com casos aqui em Assis, mesmo com toda a quantidade de vítimas que a gente já tem na cidade de São Paulo, por exemplo, ou em outros lugares do Brasil, que um outro lugar muito afetado por essa doença é a cidade de Manaus, que é a capital do estado do Amazonas. Então lá também tem muitos casos. E mesmo diante de todos esses casos, diante de todas essas vítimas, muitas pessoas ainda estão descrentes que essa doença ela é muito grave. Eu espero que você, minha aluna, meu aluno, tenham compreendido a necessidade da gente se manter em casa. Eu também sei que muitos pais, muitos responsáveis não têm condições, né? Porque talvez trabalham talvez exercem profissões em trabalhos essenciais, né? Em serviços essenciais que não fecham, por exemplo, o supermercado, o posto de combustível, hum, as farmácias. Então eu sei que muitas pessoas, muitos chefes de família, muitos pais, muitas mães, muitos responsáveis de vocês talvez não tenham esse direito, né, esse privilégio, digo um certo privilégio, de poder parar nesse momento, de poder ficar em casa para preservar a sua própria saúde e a saúde dos seus entes queridos. Então eu quero que, primeiramente, antes de tudo, reconhecer que eu sou muito grato a essas pessoas que trabalham, que estão trabalhando, porque elas exercem profissões que estão dentro dos serviços que são considerados essenciais, que são necessários para o funcionamento da nossa sociedade. Imagina se todo mundo tivesse que manter o isolamento social. Então não ia ter supermercado aberto, não ia ter farmácia aberto e não ia nem ter hospital aberto. Então tem pessoas que precisam e que a gente deve ser extremamente gratos a essa pessoa, muito agradecido a essas pessoas, porque nos dá, né, o direito de poder ficar em casa. E por respeito a essas pessoas, né, por respeito a essas pessoas que não podem parar, a única coisa que eu posso fazer é não sair de casa. Elas já saem, elas já se arriscam. E se eu sair sem a necessidade de sair, se não for algo importante que eu precise sair, se eu sair de casa,
eu estou colocando não só em risco a minha vida, mas eu estou colocando em risco a vida dessas pessoas que, por obrigação, têm que sair de casa. Então eu gostaria que você pensasse muito nisso e pensasse que é uma missão para nós nos manter em casa. E assim, o que é mais importante é que você, minha aluna, meu aluno, compreenda a importância desse isolamento social, que é a única maneira que nós temos nesse exato momento de combater, é a única maneira que nós temos, na verdade, nesse momento, para fazer com que esse vírus não se espalhe com muita rapidez e assim muitas pessoas fiquem doentes. Então, o motivo da gente estar em isolamento social é justamente para que muitas pessoas não fiquem doentes ao mesmo tempo. Porque você sabe o que vai acontecer se muitas pessoas ficarem doentes ao mesmo tempo? Muitas pessoas vão precisar de hospital. E a gente, infelizmente, não teremos hospital para atender todas as pessoas. Então é por isso que nós temos que nos proteger e proteger a nossa família. De que maneira, professor? Ficando em casa. Essa é o que se requer de nós. O que se requer de nós nesse momento. É ficar em casa. Então nós estamos aqui na nossa primeira aula virtual, depois das voltas das férias. Férias que eu fiquei em casa o tempo todo, eu e minha filhotinha. E continuamos aqui, eu e minha filhotinha, minha filha, que nós temos aqui ficar em casa. Ela não tem escola, ela também não pode ir na escola, a escola dela não está funcionando e a gente está se virando aqui, ficando em casa. Eu lamento muito se você tem pais responsáveis, sua mãe, seu pai, que nesse momento não pode ficar em casa por conta de exercer aqueles serviços que são essenciais para todos. Né? Lamento muito e agradeço, né, a todas essas pessoas que têm que sair de casa. Né? Bom, voltando, né, então, a falar um pouquinho da onde a gente parou, eu sei que vocês se lembram que nas nossas aulas de projeto de vida, a nossa atividade foi até então assistir o filme. Que filme que é mesmo? Exatamente, esse filme. O Menino que Descobriu o Vento. Então nós acabamos, tanto o sexto A como o sexto B, nós acabamos de assistir o filme. Né? Foi um pouquinho difícil, principalmente quando a sala era uma sala só, que só para colocar vocês em ordem já dava bastante tempo, já levava bastante tempo e dava um certo trabalho. Então a gente teve que estender um pouquinho a apresentação do filme para que todos pudessem assistir todo o filme. Então nós acabamos de assistir o filme O Menino que Descobriu o Vento, uma história que você sabe que é baseada em fatos reais, em fatos verídicos. Você que assistiu o filme comigo lá, você viu inclusive o verdadeiro William, né? Fotos do verdadeiro William, alguns pequenos curtos vídeos do William, fotos da irmã dele, dos pais do William. O William, se você não se lembra, é o personagem principal do nosso filme, né? É o menino que descobre o vento. Na verdade, ele não descobre o vento, mas ele descobre o que ele pode fazer com o vento. E o que ele pode fazer com o vento significa que ele arranja, ele elabora uma solução para o problema enfrentado na sua comunidade. Então, eu preparei aqui um pequeno roteiro, é um pequeno roteiro mesmo, para que vocês possam ler e se lembrar um pouquinho da história, aqueles que têm um pouquinho de dificuldade de se lembrar algumas coisas bem pontuais. E depois de você ler esse roteiro, você vai responder algumas perguntas que eu elaborei para que você pudesse aí responder e falar um pouquinho desse filme e e tirar um pouquinho daquilo que a gente pode aprender nessa lição que esse filme nos passa. Então nós sabemos que a dificuldade enfrentada
pela comunidade que o William morava, né, era a dificuldade da seca, né, de problemas climáticos. O filme ele começa com uma grande tempestade e aí depois uma longa estiagem, né, um longo período de seca, e aí esse período de seca leva à fome. E junto com tudo isso, somando-se a isso, existia lá na comunidade, naquele país onde é a comunidade do William, existia lá um governante, um governo que não se importava muito com os seus cidadãos. Bom, essa é a realidade do William, né? Essa é a realidade do William, que passou por essa circunstância na sua vida, lá num país da África. E é importante a gente fazer um pequeno paralelo, porque nós, nesse momento, nós também estamos enfrentando um problema. E nosso problema, ele tem a ver com a tem a ver com uma doença, tem a ver com um vírus que está provocando uma pandemia, ou seja, uma epidemia que se alastrou pelo mundo todo. Então esse é o nosso problema. E a solução que nós arranjamos para contornar, para solucionar esse problema, no momento, é o isolamento social. Lá na questão do William, ele tinha um problema que era a seca, que levava as pessoas a ficarem sem comida, porque a terra não produzia o alimento suficiente, o alimento para alimentar todas as famílias da comunidade. Então a fome, aliás, a seca, que teve como consequência a fome e que teve como consequência outros desdobramentos, por exemplo, os saques. A gente, não sei se vocês se lembram daquele episódio, daquele momento do filme que a casa do William é invadida por algumas pessoas que levam toda a colheita além de ser pouca, insuficiente para a família, eles acabam perdendo porque uma pessoa entra dentro do celeiro deles, onde eles armazenam os grãos ali, a comida, e leva a comida deles embora. Então a gente viu esse problema acontecer lá no filme. Então você vai ler esses detalhes no roteiro que eu preparei para vocês. Então, com calma, lê tranquilamente, tentando interpretar, e aí depois, no finalzinho lá, o texto é uma página só, uma página e meia. E aí depois dessa página e meia, você vai encontrar lá 7 questões para você responder tranquilamente. Tá? Bem tranquilinho aí na sua casa, bem tranquilinho na sua casa. Você vai responder essas questões que eu propus aí nesse documento que eu estou enviando para vocês. Tá bom? Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês devem me procurar, né, aqui no WhatsApp. E para falar nisso, eu vou pedir um imenso favor para vocês. Eu vou pedir para que vocês não enviem atividade para o grupo do sexto ano, nem do sexto ano A e nem do sexto ano B, certo? Então, quando eu pedir uma atividade para vocês, o que vocês devem fazer? Vocês devem colocar, postar, mandar para mim, no meu WhatsApp, no meu número pessoal, não no grupo. Porque se vocês mandam lá no grupo, e às vezes é muita coisa, outro professor vai começar outra aula, aí eu posso perder a atividade, não ver a atividade que você postou. Então é importante que você mande para mim. Quando você fizer o primeiro contato comigo, vai ser porque você assistiu esse vídeo. Então você assistiu esse vídeo, você assistiu essa aula, então você vai mandar lá, professor Ednei, eu assisti o seu vídeo. Que chato que foi, né, professor? Você ficou falando lá um tempão. Bom, tá bom, eu aceito crítica, se ficou realmente chato, eu aceito que ficou chato, enfim. Mas se vocês vão mandar lá um vídeo, vocês vão mandar para mim uma mensagem dizendo que vocês assistiram o vídeo, para que eu possa computar isso como presença, como se estivesse na minha aula, tá certo? E aí depois que vocês fizerem isso, vocês vão responder as questões que eu fiz.
Professor, precisa copiar as questões? Sim, precisa copiar as questões, tá bom? E outras, são questões bem curtinhas que eu fiz assim, não vai dar trabalho para você copiar. São 7 questões que você vai colocar lá no seu caderno de projeto de vida, você vai colocar a data de hoje, que dia que é hoje? Tá, 29 de abril, você coloca lá a data do dia 29 de abril, e aí você então, coloca, você copia a pergunta, responde, copia a pergunta, responde. E aí, depois de ter feito tudo isso, você tira uma fotinha bem quadradinha, bem bonitinha lá, você tira, bate uma foto e manda para mim. E aí você tem, então, presença na minha aula e você já concluiu a atividade dessa semana. Olha que beleza, que facinho, né? Facilitando a coisa aqui para você. Então, voltando, recapitulando, o que eu tenho que fazer? Primeiro, assistir esse vídeo, né? Assistindo esse vídeo, aí você vai lembrar um pouquinho da história que a gente estava, do que a gente estava vivenciando quando nós tínhamos as aulas. E aí depois, depois de assistir o vídeo, você responde você manda uma mensagem para mim dizendo que assistiu o vídeo e manda o seu nome também, tá? Na hora que você mandar lá, oi professor, bom dia, aqui é a Jusileia. Aí eu vou saber que é a Jusileia, né? Às vezes a pessoa manda uma mensagem para mim e está usando o celular que não é dela, é do pai, da mãe. Então a foto é do pai, da mãe, então eu não sei quem é. Então é importante que você diga o seu nome, viu? Diga o seu nome. Olha, professor, aqui é o Geraldo. Tá bom, Geraldo? Vou mandar uma mensagem de volta para você dizendo: eu recebi. Oi, Geraldo, bom dia. E aí depois que você mandar para mim a foto das atividades que você concluiu, você manda para mim a foto e eu vou dizer: olha, Geraldo, recebi a sua foto. Parabéns, obrigado, valeu. Tá certo? E aí assim você conclui a sua atividade da matéria, da disciplina Projeto de Vida dessa semana. Aí na semana que vem a gente tem uma outra proposta para a gente trabalhar, tá bom? Tá certo? Se você não entendeu alguma coisa, ficou em dúvida aqui para você, ou se você quiser falar alguma coisa a respeito do momento que a gente está vivendo e como que você, se você está enfrentando alguma dificuldade por conta desse momento que a gente está vivendo, quiser falar comigo, estou aqui para te ouvir, tá bom? E se você precisar de alguma coisa, estarei à disposição naquilo que eu possa ajudar, tá certo? Então é isso, um forte abraço a todos, quer dizer que quer dizer que eu tô com saudade de vocês e espero que vocês estejam bem, tá certo? Então um forte abraço, essa é a nossa aula dessa semana. E aí fiquem então, já estou enviando para você aí um documento que é o roteiro do filme e com as questões que você deve responder. Abraço, gente. Até a próxima.